Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 1. Do 1 ao 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Oremos. Senhor, pedimos orientação da Tua Palavra às nossas vidas, que o Senhor fale a cada um de nós, que o Teu Espírito faça a Tua obra em nosso meio, que o Senhor possa nos mostrar o Teu querer, através da Tua Palavra e através do Teu Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, provavelmente a maior parte das igrejas reformadas no mundo estão meditando nesse texto hoje. Ele é base da reforma protestante do século XVI. Dia 31 de outubro de 1517, amanhã vai completar 499 anos, que Martinho Lutero, um monge católico, padre, colocou teses na porta da sua igreja lá na Alemanha e falou assim: tem alguma coisa errada com a gente, nós precisamos reformar, nós precisamos transformar os nossos erros. A vontade de Lutero não era dividir a igreja. A vontade de Lutero era transformar a igreja da qual ele servia. Meus irmãos, nós fazemos parte de uma igreja milenar. Provavelmente a igreja cristã é a instituição mais antiga na face da terra. Nós fazemos parte de um povo que já passou 2000 anos. Não tem como nós olharmos para a nossa história
e não percebermos que ao longo dos tempos, ajustes foram feitos, necessários. Quando nós lemos a história da igreja em Atos dos Apóstolos, nós percebemos que ali num curto tempo, eles precisaram se reunir algumas vezes e fazer alguns ajustes, não é verdade? Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém foi convocado porque os gentios estavam recebendo o Evangelho, e isso era novidade para eles. Como que nós iremos tratar pessoas que não são da tradição judaica? E aí eles se reuniram e acertaram as coisas. Ao longo da história tivemos muitos e muitos concílios para refletir sobre quem é Cristo. Algumas vezes as pessoas falavam assim: não, Cristo é um espírito que veio até nós, mas não era corpóreo, não tinha corpo humano. Vamos se reunir, Cristo 100% Deus, 100% homem. Algumas vezes as pessoas falavam assim: não, mas não é bem assim. Além de Cristo, se nós fizermos isso ou aquilo, nós podemos alcançar a graça do nosso Deus. Não, só Cristo. Lutero, em 1517, ele não começou a reforma. Ele não começou a reforma. Ao longo dos últimos anos, antes da reforma de 1517, muitos outros cristãos pensaram a igreja. John Hus, John Wycliffe, Erasmo de Roterdã, são alguns exemplos de cristãos que falaram: não, espera aí, tem alguma coisa que não está batendo. Como que eu posso adorar ao meu Deus na comunidade e nem saber o que eu estou ouvindo? Como posso comprar algo que foi dado pela graça? Como pode a igreja se distanciar tanto do povo? Nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, somos fruto a nossa herança é da reforma do século XVI. O nosso pensamento doutrinário, o nosso pensamento bíblico, de interpretação bíblica, vem da reforma que aconteceu ali também, na Suíça, em Genebra, com João Calvino e com toda a base do pensamento do calvinismo. Dentro do calvinismo, a grande palavra do calvinismo é a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus, Ele é poderoso. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo. O centro do universo não sou eu, não é a minha vida, o universo não gira em torno de mim. Deus é quem controla todas as coisas. Deus é o Deus Criador, Deus é o Deus Redentor, Ele que escolheu-nos antes da fundação do mundo. Essa é a nossa base doutrinária. Ao longo dos séculos, a igreja reformada também foi precisando pensar, refletir, melhorar, analisar o seu tempo e a sua geração. Dos lemas da reforma que aconteceu algum tempo depois é que nós, igreja reformada, precisamos sempre estar nos reformando. Uma igreja reformada sempre se reformando. O que isso quer dizer? Que na raiz, que na essência, que no fundamento, nós não negociamos os nossos princípios. As nossas raízes estão bem sólidas. Os nossos fundamentos nós não negociamos. Mas a maneira como que nós vivemos o Evangelho, ele deve ser refletido de tempos em tempos. Meus irmãos, eu quero falar aqui nessa noite de uma maneira bem simples com você. Eu gostaria que você se localizasse dentro de uma igreja que é histórica. Você faz parte de uma igreja que não nasceu ontem. Você
faz parte de uma igreja que não foi imaginada por alguém aí que estava sem nada para fazer. Vamos começar uma igreja lá naquele bairro lá, vamos construir um templo lá na Rua das Tulipas. Não, nós fazemos parte de uma história, a história de homens e mulheres que pelejaram por uma fé genuína, saudável, uma fé autêntica, vibrante. O preço de se pelejar por algo é um preço muito alto, muito alto. O preço de se analisar e perceber e apontar erros é um preço muito alto. Infelizmente, a igreja cristã do século 21 tem pagado pouco preço de transformar a sua mente pela renovação do espírito. E muitas das vezes nós abrimos mão dos nossos princípios mais essenciais por conveniência. Nós não queremos chocar com o mundo em trevas. Nós não queremos mostrar a verdade, custe o que custar. Um dia eu estava fazendo um casamento e eu disse lá no casamento assim, olha o que eu disse, olha o perigo, olha o perigo. Eu falei assim: Deus fez o homem para se casar com uma mulher. Olha o perigo. Um pastor me chamou no canto no final do casamento e falou assim: olha, nós não estamos mais falando essas coisas no casamento. Porque estão falando aí que isso é homofobia. Né? Deus fez o homem para casar com uma mulher. Olha o preço que nós estamos pagando. Muitas vezes, meus irmãos, a igreja se torna irrelevante para a sociedade porque ela toma a forma do mundo. Nós temos um perigo muito grande, e essa é a minha palavra aqui nesta noite, quando Paulo fala assim: o justo viverá por fé, ou pela sua fé. Paulo nos mostra que muito mais importante do que a fachada é a essência. Muito mais importante do que aquilo que eu faço é o que eu creio. Porque aquilo que eu creio transforma tudo que eu faço, que eu falo, que eu penso. Meu irmão, você faz parte de uma igreja que pensa a fé, que analisa a fé e que vê quão boa é a fé. Você não precisa pagar nenhum preço para ser salvo. Você sabe disso? Você sabe que você vir aqui no domingo não te dá salvação? Você sabe que você vir numa reunião não te dá salvação? Você sabe que as suas boas obras não te dão salvação? Você sabe que dar ou não dízimo não faz com que uma pessoa seja salva ou não? Você sabe que dar comida para uma pessoa não faz com que uma pessoa seja salva ou não? Quem salva é só Jesus. A questão é que quando Cristo me salva, Ele transforma a minha vida. Então eu tenho prazer na casa de Deus. Então eu tenho prazer em cooperar na obra missionária do Senhor. Então eu tenho prazer em vir aqui e adorar ao meu Deus. Então eu tenho prazer em orar. Então eu tenho prazer em alimentar o necessitado. Então eu tenho prazer em contribuir na obra do Senhor. Isso tudo é reflexo daquilo que Cristo fez por mim. Meu irmão, Cristo é suficiente. Se me tirasse tudo e só me sobrasse Cristo, eu continuaria tendo tudo, porque Cristo é tudo para mim. Infelizmente nós, homens e mulheres do século 21, queremos tudo e não estamos tendo nada. Eu sonho com a igreja que é aquela igreja conforme João e Pedro subiam nas escadarias do templo. Eles sobem, tem um homem ali aleijado, um homem que não anda. Aquele homem fala assim: tem misericórdia, me ajuda aqui, me dá uma moedinha. Não é isso que ele fala? Dá uma moedinha, dá uma moedinha. Pedro e João olham para ele e falam assim: nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda.
Meus irmãos, igreja com poder, sem dinheiro, sem prata, sem ouro, mas com poder. A igreja de Cristo hoje tem prata, tem ouro, mas está faltando o poder de Deus. A igreja presbiteriana é uma igreja que não é pobre. Nós somos um grupo grande de pessoas, contribuímos na obra de Deus. Nós participamos da obra de Deus. Meus irmãos, com essa crise toda aí, a nossa igreja está com as contas em dia. Não estamos devendo ninguém. Essa reforma que nós estamos fazendo aqui não saiu um centavo do caixa da nossa igreja até agora. Não está nos faltando a prata nem o ouro, mas Deus tenha misericórdia de nós, porque nós temos vivido com pouco poder. Parece que as pessoas estão batendo as suas latinhas para ganhar as suas moedinhas, e nós invertemos o nosso discurso. Toma aqui uma moedinha, toma aqui uma ajuda, toma aqui uma ajuda. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus que salva o homem. Este é o legado da igreja de Cristo. Quando Cristo voltar, nada material e físico vai se sustentar. Ele está preparando um novo céu e uma nova terra para nós, né? Me parece que esse lugar nem templo tem. Não fala de templo, fala de uma adoração a alguém que está presente continuamente. Para que eu preciso ir ao templo se o Rei dos Reis está diante de mim? Ele é o templo, ele é o lugar da adoração. O lugar que Cristo está preparando para nós não precisa de nada disso aqui material. Não precisa. O lugar que Cristo está preparando para nós, Ele só vai levar seres humanos salvos e lavados pelo poder do Evangelho. Cristo voltará e buscará a sua noiva. Cristo buscará o seu povo fiel. É isso, meus irmãos, é isso que a igreja faz. Conduzir pessoas ao santo, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que é a porta, aquele que é a vida para todos nós. Ser uma igreja reformada, uma igreja que pensa o Evangelho, que vive o Evangelho, é muito mais do que pensar questões simplesmente de culto. Nós temos a impressão de que ser uma igreja reformada é ser uma igreja tradicional. Não é? A nossa igreja não é uma igreja que tem lá na placa assim: somos uma igreja tradicional, o nosso culto ele é todo trabalhado, é aqui, é lá e é lá. Não tem problema com ninguém que faz isso, contanto que esse culto seja vivo, agradável e perfeito a Deus. Meus irmãos, ser uma igreja reformada é voltar à essência. Quando o nosso reformador Lutero começou este processo que chegou até nós, ele começou lendo as Escrituras. Ele começou lendo. Na escuridão da noite, ele acendeu uma vela. Enquanto lia alguns manuscritos, ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá por fé. Por fé. Que Deus ilumine as palavras dele para nós. Os irmãos, Lutero leu: o justo viverá por fé, em uma língua que quase ninguém tinha acesso. Se eu ou você pegasse o manuscrito e lesse, nós não entenderíamos o que estava escrito ali. Mas Deus preparou tudo. Naquela mesma época, a imprensa
estava começando, e eles começaram a imprimir os primeiros exemplares da Bíblia Sagrada, e o povo da Alemanha foi agraciado com a Bíblia impressa na língua deles, e isso percorreu toda a Europa. Tem alguém aqui que não tem Bíblia? Alguém que não tem Bíblia? Pode levantar a mão. Alguém que não tem? Não. Porque eu ia dar uma Bíblia de presente para quem não tem. Você tem uma Bíblia. Eu já disse para os irmãos aqui que eu devo ter umas 30 em casa, né? Uma de cada tradução. O quanto Deus está falando para nós através da palavra. Nós precisamos voltar à origem. A vida da igreja só tem sentido quando nós nos relacionamos a Deus, com Deus, através da sua palavra e através do seu Espírito, porque foi isso que ele deixou para a humanidade. Cristo não fala, eu deixo-vos o meu Espírito, ele virá e será o Consolador, e ele deixa a palavra, que é Deus falando à humanidade. Eu quero dar alguns conselhos bem práticos aqui pelos próximos 10 minutos, e aí você decide o que você vai fazer da sua vida. Primeiro conselho que eu quero te dar: não desista da sua igreja. Não desista da sua igreja. Todas as pessoas que estão pensando em igreja do século 21 estão falando que nós estamos vivendo num tempo de pós-cristianismo. Nós temos um monte de crentes desigrejados. É cada vez mais comum isso. Eu tive uma conversa muito séria com alguém que eu amo muito essa semana, falando assim: você precisa da sua igreja. Faz mais de um mês que alguém que eu amo muito não vai na igreja. E eu tive que falar para ela: você precisa da sua igreja. Você precisa da sua igreja. Infelizmente, nós dentro da igreja, cristãos, estão desvalorizando a sua igreja. Meu irmão, e quando eu falo ame a sua igreja, eu não quero que você tatue o símbolo da IPB aí no seu braço e fale assim: como eu sou presbiteriano. Quero te dizer que a tua igreja é importante para você. A igreja é essencial na vida de um cristão. Meus irmãos, Cristo não deixou outro caminho, outra opção. Não tem outra opção para o crente. Cristo só deixou a sua igreja aqui na terra, nada mais. É ou não é? Cristo não falou assim: se você não quiser ir para a igreja, você vai para isso. Se você não quiser para isso, você vai para aquilo. Não. A comunidade dos eleitos, a comunidade dos salvos, a comunidade dos agraciados de Deus se chama igreja. Igreja. Meus irmãos, Cristo nos reuniu como igreja. Depois de muitos anos e de muitos séculos, nós vamos desvalorizando algo que é bom. Talvez um presente que você ganhou lá há 10 anos e você deu valor àquilo. Hoje talvez você pense assim: não. A igreja não salva ninguém. Igreja não salva, Cristo salva. A igreja na verdade é salva. Cristo promete voltar e resgatar a sua igreja. A obra de Cristo é pela sua igreja. A individualidade do nosso tempo tem tirado de nós o prazer da comunidade. Nós vivemos cada um no nosso quadrado, e o nosso quadrado parece que é bom demais, ele é confortável demais. Meu irmão, a sua igreja é essencial para a sua vida. Eu quero te dizer, você tem alguma coisa na sua igreja que te incomoda? Você tem alguma coisa na tua igreja? Eu falo a tua igreja, essa daqui. Se tem algumas coisas na tua igreja que você fala assim: nossa, mas não está legal, precisava melhorar, olha isso, olha aquilo. Você tem total de liberdade de conversar comigo. Me procura antes de desistir da tua igreja. Meu irmão,
Lutero, quando viu que a igreja estava errada, Lutero foi lá na igreja e falou assim: olha, está aqui os programas da igreja. Ele não construiu uma igrejinha do lado e falou assim: ah, isso aí está tudo errado. Ele foi lá na igreja dele e falou assim: tem algum problema aqui com a gente? Vamos conversar? Valoriza a tua igreja. A tua igreja é o lugar que Deus te escolheu para te abençoar, para você ser nutrido, para você ser fortalecido. Aqui você vai encontrar alimento espiritual sólido, para você não ser como um recém-nascido. Aqui você vai encontrar amor e segurança para você e para a sua família. E se isso não existe, que nós comecemos a amar, não é? Eu quero ser amado, ame. Eu quero ser respeitado, respeite. Eu quero ser valorizado, valorize. Eu quero ser bem tratado, trate bem. Eu quero que as pessoas sorriem para mim e falem bom dia, fale bom dia. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim: oh meu irmão, como que você está? Faça isso primeiro. Eu quero que a minha igreja me trate como alguém valoroso. Valorize. Você é a igreja, meu irmão. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Primeira coisa, valorize a sua igreja. Segunda coisa, retire da sua vida tudo aquilo que não é de Cristo. Porque a religiosidade às vezes nos traz coisas que não são de Cristo. A religiosidade muitas vezes maquia coisas que não são de Cristo. O que eu quero dizer para você com isso? Cristo é suficiente na nossa vida. Meu irmão, a adoração que você entrega a Deus é através de Cristo. O louvor que você entrega a Deus é através de Cristo. A oração que você faz a Deus é através de Cristo. A graça que você recebe do alto é através de Cristo. Cristo é o caminho. Infelizmente nós estamos, muitas igrejas estão vivendo um cristianismo sem Cristo. Se isso é possível. Mas parece que me é. Quando Cristo está lá e Ele bate na porta, Ele fala: oh, eu estou aqui, eu estou à porta e bato. Não é isso que Ele fala? A galera da igreja se reuniu e fechou Cristo para fora. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, Cristo mostra o valor do relacionamento. O cear é tomar uma refeição junto. Cristo fala assim: ah, como eu quero tomar uma refeição com vocês. E tem gente que ainda fala mal quando a igreja se reúne para comer, né? Oh, esses crentes aí só quer comer. Cristo está à porta. Muitas igrejas cristãs do século 21 vivem um evangelho sem graça. Falam da vida cristã sem a cruz. E o pior de todos, tiram Cristo como essencial na vida da pessoa. Terceiro conselho que eu quero te dar, eu falei aqui muito semana passada. Você e eu, nós somos porta-vozes do Evangelho. Paulo fala aqui nesse texto: eu sou devedor a gregos e a bárbaros. Eu devo pregar o Evangelho às pessoas. Paulo fala assim: ah, como eu quero ir até vocês e compartilhar, e quem sabe a gente troca experiências e algum dom. Meu irmão, é hora do cristão ligar a chave do missionário, do evangelista, daquele que proclama a graça redentora. Você guarda boas notícias? Eu não, eu espalho. Quando alguém me fala alguma boa notícia e eu estou longe da minha esposa, eu ligo para ela: Kelly, aconteceu isso. Quando acontece alguma coisa legal aqui na igreja, eu ligo para minha mãe e para o meu pai e falo: aconteceu isso. Lá nos meus grupos de redes sociais, no WhatsApp, quando eu recebo uma boa notícia, a gente compartilha.
É assim. Quando vem a chegada de um filho, de um neto, quando chega a aposentadoria, quando chega alguma coisa que você estava esperando há algum tempo, como nós espalhamos as boas notícias. O quanto o Evangelho é uma boa notícia para você? Para mim é a mais maior, né? É a maior de todas. Meu irmão, nós precisamos nos envolver com as pessoas e falar que há salvação, que há esperança, que há tempo. O tempo urge. Nós estamos vivendo o final. Porque cada dia alguém chega no final, né? Desde que Cristo foi, ele falou: olha, nem eu sei o tempo, eu voltarei, se prepare. O cristianismo deu certo porque cristãos espalharam as boas novas. A reforma deu certo porque ela se espalhou pela Europa e transformou igrejas que estavam se acabando. A IPB deu certo no Brasil porque missionários pisaram aqui neste lugar e espalharam a santa semente até que ela chegou até nós. Meu irmão, eu espero que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja envolvida com a obra do Senhor. Envolvida com a obra do Senhor. E por fim, o último conselho. Toda reforma é inacabada. Toda reforma é inacabada. Eu espero que eu e você, nós, estejamos com o nosso coração aberto para aquilo que precisamos refletir. Eu espero que nós estejamos sempre num constante aprendizado, refletindo sobre a nossa vida, refletindo sobre a nossa fé. O justo viverá por fé. Isso é essencial. Mas como que nós podemos transmitir isso hoje? Como que nós podemos viver isso hoje? Que nós estejamos abertos a uma reflexão sempre honesta, séria. Que a nossa vida possa refletir a graça do nosso Deus. Que a nossa fé seja madura e seja abençoadora àqueles que nos servem. Meu irmão, você é um privilegiado. Um privilegiado. Ontem à noite, eu celebrei um casamento de um amigo muito querido mesmo. Foi algo maravilhoso. E lá na festa eu estava conversando com um tio meu, nós sentamos numa mesa juntos lá, e os casamentos hoje estão cada vez mais chiques e caros, né? Estava um DJ lá, e uma festinha lá, e uma banda tocando. E aí tinha um monte de amigos assim da época da adolescência. Os caras me abraçavam e me beijavam de um jeito que eu nunca tinha visto, né? Ô Alan, tá aqui, ô Alan, você é pastor, me abraçava e me beijava. Aí eu cheguei pro meu tio assim, eu sentei com ele e falei: tio, o que diferencia eu desse monte de amigo meu pingaiado que está aqui? O que diferencia eu desse monte de louco aqui? O meu tio olhou para mim e falou assim: nada. Não é verdade, tio. Porque a única coisa que eu tenho não é minha. Foi Cristo que me deu. Meus irmãos, nós somos privilegiados. Eu não tinha nada de bom para dar para Deus. E Ele me deu o que Ele tinha de melhor. Ele me deu o seu Filho. Não é por mim e por você que a igreja resiste. É por Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Cristo é poderoso para sustentar elas. Para sustentar as portas da igreja e para nos dar ousadia para ir lá no inferno e resgatar pessoas que estão perdidas. A igreja de Cristo resiste e resistirá ao longo dos séculos, porque Ele ama a sua igreja com amor sacrificial, de entrega, de renúncia de glória.
Eu não tenho nada melhor do que os outros. Nada mesmo. Nada. Eu reconheço. Sou um miserável de um pecador. Miserável. Um dia foi amado pelo Deus de glória e de poder. Nós somos agraciados, meus irmãos. Nós recebemos o melhor, o maior, o perfeito, o eterno. Que nós possamos dar valor, pelejar pela igreja, reformar a igreja, proclamar o Evangelho, que Cristo seja suficiente para a nossa igreja, que eu, ao olhar o meu irmão, não exista nada entre eu e ele, a não ser a cruz de Cristo. Que o amor de Cristo nos una, nos ajude e nos fortaleça para a caminhada. Nós somos um povo peregrino, nós continuamos caminhando. O céu está ali, muito perto ou muito longe. Nós continuamos caminhando, porque nós sabemos que Cristo, que resgatou a sua igreja, está conosco todos os dias. Ele é o bom pastor que conduz o seu rebanho. Ele é o bom pastor que leva-nos às águas de descanso. Ele que refrigera a nossa alma. Ele que nos guia pela vereda da justiça. Ele que nos faz andar pelo vale da sombra da morte e não temer, porque Ele está conosco. Que nós possamos viver a nossa vida para a glória do nosso Deus. Eu gostaria de terminar a minha palavra aqui, adorando ao nosso Deus e honrando ao Senhor dessa seara. No dia 4 de dezembro, você já deve estar bem informado, mas eu gostaria de reforçar, às 9 da manhã, nós adoraremos ao Deus, ao Senhor desta obra, ao Senhor da igreja, que tem abençoado a igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras desde a sua formação, lá no ano de 1966, quando um grupo de homens da igreja central começaram um trabalho aqui nesse bairro. Nós somos abençoados por esta igreja, pelo trabalho desta igreja, e a quem honra, honra. Que o Senhor nos abençoe e que nós estejamos aqui para honrar ao Deus da obra e aos trabalhadores dessa obra. O pastor Éder, que está aqui conosco nesta noite, é um homem honrado que serviu ao Senhor aqui nesta obra por 9 anos, junto com a sua esposa, e com certeza marcou a história dessa igreja. Eu quero convidar o pastor para vir aqui, pastor, para encerrar este culto, orando e nos despedindo com a bênção do nosso Deus. Eu quero desejar a todos os irmãos uma boa semana, que a graça do Senhor esteja com vocês, continuem orando por nós e pela nossa igreja, e o próximo encontro que nós teremos domingo aqui, será às 8 da manhã com o café, e às 9 da manhã com a nossa assembleia. Todos os irmãos estão convocados. Antes da gente orar, só quero convocar o conselho, que já está convocado, para a próxima quarta-feira se reunir às 7h30 da noite. Nós teremos, a pauta da nossa reunião são 2 coisas apenas. Primeiro, conversar com os indicados que vão concorrer ao cargo de diácono. Então eu já tenho conversado com os irmãos que foram indicados. Se você foi indicado e eu estou conversando com você, eu espero você aqui na próxima quarta-feira às 7h30 da noite. E o segundo motivo é que nós vamos receber alguns membros que são membros de outras igrejas, que estão querendo se tornar membros aqui da nossa igreja. Então eu vou ficar ali na porta cumprimentando e despedindo os irmãos. E se você conversou comigo nesses últimos dias e quer se tornar membro da nossa igreja, confirma comigo ali na porta. E no próximo, na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, o conselho quer conversar com você para te receber como membro da nossa igreja. Beleza? Amém. Pastor Éder, se quiser dar alguma palavra para a igreja, fique à vontade.